Lusitana enviou-me essa música. Canta, amigo, pois o canto é alegria. Esqueça toda agonia que nos afasta do amor. Canta, amigo, pois o canto é poesia que nos leva à sintonia na presença do Criador. Canta, amigo, o cantar é uma oração, pois cantando nasce a paz no coração. Canta, amigo, canta, amigo, canta, amigo. Prezados irmãos, hoje pela manhã, ao fazer o Evangelho no lar, veio-me a intuição de ler para todos nós o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral.
Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que o ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Muito boa noite a todos. Dando continuidade, então, às reflexões trazidas com a leitura de o item 14 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, pela nossa irmã Diva de Freitas, e atendendo à sua solicitação para que falássemos algo a respeito, veio-nos à memória uma história trazida pelo espírito Hilário Silva no livro Ideias e Ilustrações, que fala sobre a esperança. O título dessa história, Por 5 dias. Mais de 6 lustros, 30 anos haviam se passado. Francisco Teodoro, o industrial suicida, experimentara pavorosos suplícios nas trevas. Defrontado por crise financeira esmagadora, havia aniquilado a existência. Tivera vida próspera, à custa de muito trabalho, de muito esforço. Construíra uma fábrica. Importando fios, conseguira tecer casimiras notáveis, e o trabalho se lhe desdobrava promissor. Operários e máquinas eficientes, armazéns e lucros firmes. Surgira, porém, a retração dos negócios, uma recessão econômica. Humilhavam-no cobranças e advertências, a lhe invadirem a casa, frases vexatórias, espancavam-lhe os ouvidos. Coronel Francisco, trago-lhe as promissórias vencidas. Senhor Francisco, nossa firma não pode esperar. O capitão de serviço pedia mais tempo, apresentava desculpas, falava de novas esperanças e comentava as dificuldades de todos. Meses passaram pesadamente. Cartas vinagrosas chegavam-lhe à caixa postal.
devia a credores diversos o montante de 800 contos de réis. A produção, abundante, descansava no depósito sem compradores. Procurava consolo na fé religiosa. Por toda parte lia e ouvia referências à divina bondade. Deus não desampara as criaturas, pensava. Ainda assim, tentava a oração sem abandonar a atenção. E porque alguém o ameaçava de escândalos na imprensa, com protestos públicos, em que seria indicado por negociante desonesto, escreveu pequena carta anunciando-se insolvável e disparou, num ato triste, um tiro no crânio. Com imenso pesar, descobriu que a vida continuava, carregando em zonas sombrias de purgação a cabeça em frangalhos. Palavra alguma na terra conseguiria descrever-lhe o martírio. Sentia-se um louco encarcerado na gaiola do sofrimento. Depois de 30 anos, pôde recuperar-se, internando-se em casa de reajuste, reavendo afeições e reconhecendo amigos. E agora que retornava à cidade, que lhe fora ribalta ao desespero, notava surpreendido o progresso enorme da fábrica que lhe saíra das mãos. Embora invisível aos olhos físicos dos velhos companheiros de luta, abraçou chorando de alegria os filhos e os netos reunidos no trabalho vitorioso. E após reconhecer o seu próprio retrato reverenciado pelos descendentes no grande escritório, veio a saber que acontecimento importante sucedera 5 dias depois dos funerais, em que a família lhe pranteara o gesto terrível. À face da alteração da balança comercial do país, ante a Grande Guerra de 1914, o estoque de casimiras que acumulara zelosamente produziu importância que superou de muito a 4.000 contos de réis. Mostrando melancólico sorriso, o visitante espiritual compreendeu então que a bondade de Deus não falhara. Ele apenas não soubera esperar. Olha que lição nos traz Hilário Silva. Há uns versinhos muito belos aqui, o primeiro de Oscar Batista, onde ele diz assim: esperança, doce alento, de quem serve, ama e confia, escora no sofrimento, pão nosso de cada dia. E depois Lauro Pinheiro: se sofres dores crescentes, não esmoreças na estrada, quando chega a meia-noite, é hora da madrugada. Então, sempre trazendo aí uma mensagem de esperança, né, aos nossos amigos espirituais. Allan Kardec, ainda no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele vai nos dizer que o Espiritismo nos traz um aspecto igualmente positivo e decisivo, pois nos apresenta
os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus. Então, através da mediunidade, nós temos essa oportunidade de aprender com esses amigos que vêm nos alertar. Quando nós lemos lá no Evangelho, a passagem de Lázaro e do homem rico, em que o homem rico pede para vir, para poder orientar, advertir aqueles que ficaram para trás, e na passagem não lhe é permitido. Mas Deus é tão bom e misericordioso, que com o advento de um Consolador prometido, o Espiritismo, vem essas vozes que nos antecederam na grande viagem, advertir-nos a respeito dos perigos, que uma visão precipitada, ansiosa, imprudente ou desesperada pode fazer-nos precipitar em descaminhos, em desvios, em atalhos muito perigosos. E o suicídio é um deles, porque a criatura busca um remédio imediato para o que aparentemente é a maior das dores, e ela se precipita numa situação muito pior, muito mais dolorosa, muito mais desesperadora. Então, Allan Kardec ele continua dizendo assim: o espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio: a certeza de uma vida futura, a certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto das suas afeições e aos quais esperava encontrar. Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Então, são grandes as advertências, com relação a esse ato translocado. No livro Memórias de um Suicida, nós temos a história do escritor português Camilo Castelo Branco, que vem narrar das agruras que os suicidas passam no mundo espiritual. Mas a doutrina espírita também nos traz uma mensagem muito bela, muito rica, muito otimista, uma mensagem de esperança, quando ela nos faz ver a nossa condição de espíritos imortais, quando ela nos desperta para a nossa condição de filhos de Deus, condição essa que o próprio Cristo já havia feito compreender quando nos trouxe a inesquecível oração dominical, o Pai Nosso. Então, meus irmãos, para não nos alongarmos, que possamos ter forças, coragem e esperança diante das dificuldades, que possamos, nos momentos em que a angústia, em que o tédio
em que a desesperança venha nos assombrar com os fantasmas do desespero. Rogar ao Senhor Jesus, rogar aos benfeitores espirituais que em seu nome trabalham, a Maria de Nazaré, a grande benfeitora e socorredora dos irmãos suicidas, que possa nos trazer forças ao coração, que nos possa encher de coragem, de ânimo e de entusiasmo, e que possamos esperar 5 dias, 5 anos, e o tempo que for necessário, porque Deus para tudo tem solução. Que possamos permanecer em paz e ter uma boa noite.